Olá, sejam bem-vindos ao módulo 2 da Oficina de Elaboração de Projetos de Teatro. Bom, no módulo 1, nós passamos por alguns tópicos, os tópicos iniciais que a gente precisa ter escrito dentro de um projeto de teatro. Paramos na parte de objetivos e comentei com vocês lá no módulo 1 que a parte de objetivos tem uma perguntinha que é o quê, né? Agora nós vamos seguir para o módulo 2 e vamos seguir para um campo chamado justificativa. E na justificativa a gente também tem uma perguntinha que é muito importante, que é por quê? A gente comentou isso lá na introdução do projeto, quando eu falei sobre os conceitos, e agora é o momento da gente colocar o texto em prática. Toda a consistência do motivo da existência desse projeto. Então, o porquê que você quer escrever ou quer colocar em prática esse espetáculo de teatro. E aí, nós vamos para alguns campos que a gente vai poder descrever nesse texto. Que é, primeiro, a gente tem que pesquisar muito para escrever esse texto de justificativa. Eu tenho que ir atrás das informações, porque nesse texto eu vou colocar os dados mesmo históricos, numerações, eu posso colocar percentuais. Então eu vou escrever não sobre a minha peça, eu vou escrever sobre a lacuna que existe no mundo para que a minha peça preencha essa lacuna, né? Então eu vou escrever um texto muito mais voltado para os problemas que eu vejo acontecer do que para o meu espetáculo agora, né? O meu espetáculo eu já estou escrevendo sobre ele nos objetivos, eu já estou escrevendo sobre ele, ainda vou escrever sobre ele na proposta de encenação. Mas agora, nesse momento, a gente vai dar foco para a necessidade de existência desse projeto. Então você vai poder discorrer, o texto pode ser mais compridinho, não tem problema, mas você vai precisar discorrer detalhadamente sobre esses campos, que aí é muito específico também, de acordo com cada tema, né? Eu vou estudar a história daquele tema, né? Por isso que a gente não pode parar nunca de estudar dentro do campo da produção cultural, não tem jeito. E vale inserir também essas comprovações. Agora eu vou ler para vocês aqui a justificativa de um espetáculo adulto, né, da minha companhia de teatro, da Arte Corpo. E aí é legal vocês entenderem que, assim, tudo dentro de um projeto, depois, com o tempo, ele é modificável, né? Os textos são modificáveis. Então, vocês vão perceber que aqui é um espetáculo montado em 2018. Ele já tinha uma justificativa. Mas com a vinda da pandemia e a vontade de inscrever o projeto em outros editais, a gente reformulou a justificativa com um novo texto para poder fazer agora. Então, a justificativa do nosso projeto é modificável, tá? Então, vamos lá. Em nossas vidas cotidianas, imersos na lógica do capital, somos do nascimento à morte movidos pelo tempo Cronos, de natureza quantitativa, sequencial, mensurável. Cronos impele a ideia de progresso, de causalidade dos fatos. Em um momento como esse, em que um vírus força a paralisação das engrenagens do sistema, somos levados ao seio do conceito de Kairos, tempo de viver um dia de cada vez, como se fosse o primeiro, como se fosse o último. O nosso espetáculo, ele fala sobre o tempo e fala sobre o tempo particular dos personagens. Cada personagem tem um tempo, né? Eles vivem dentro, não um tempo histórico, mas eles vivem dentro de uma formatação de tempo. Tem um personagem que ele vive cronometrado, sempre no tempo Cronos, e tem uma personagem que ela vive no tempo Kairos, que é o nome do espetáculo. E ela vive num tempo que é traduzido muito como tempo de Deus, mas que a gente pode traduzir como o tempo da natureza, o tempo da vida, o tempo que não é contado, né? Que não é cronometrado. Respirar, contemplar, esperar, aceitar.
verbos que durante muito tempo foram esquecidos por conta da velha falta de tempo. Agora são a única alternativa possível para resistirmos à pandemia. O presente espetáculo foi criado cerca de 1 ano antes do coronavírus ser uma realidade no mundo para refletir sobre o confinamento dos indivíduos de uma família de classe média em seus próprios universos, presos às suas velhas certezas. A urgência do mercado e a compulsão do trabalho, que impedia seus integrantes de respirarem sem se perceberem e se olharem. Então é isso que eu estava falando, a gente está falando da vida real, a gente nem está falando só do espetáculo. E aí a gente, nesse texto de justificativa, a gente vai mesclar isso, a gente vai mostrar o que o nosso espetáculo, onde o nosso espetáculo se encaixa na vida real, né? A protagonista dessa história, uma atriz, tenta de todas as formas fazer seu companheiro, um homem de negócios, perceber o quão sua vida era limitada à ideia de ter, de possuir e dominar. Agora, o que será desse homem tão condicionado em viver em projeção? Existirá um amanhã projetável? O que antes nos parecia racional agora é insano. Sair para trabalhar é insano, não cuidar de si é insano, não respirar e não compreender que a vida é inapreensível em si mesma é insano. Olhar apenas para si pode custar vidas. Queiroz já é um certo grito sussurrado, dentre tantos outros, de um grupo de artistas que se questionava até onde vale a pena correr atrás do tempo. E aí a gente está falando de uma generalização do tema, né? Como é que o tema se encaixa em outras vidas, não apenas na vida desses personagens. E por que eu quero questionar isso nas pessoas? Por que eu quero levantar essa questão para quem está me assistindo? Então, nesse campo da justificativa, que pode ser variável de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? Daqui a 2 anos pode ser que essa justificativa do meu projeto já seja outra. Então, é importante que a gente esteja sempre atualizando e analisando esses itens que existem dentro do nosso projeto. Seguindo, nós vamos agora para a proposta de encenação. Proposta de encenação, a gente vai explicar, aí sim, a gente vai mergulhar dentro da nossa peça, tá? E a gente vai explicar tudo, como é que o projeto foi realizado, ou está sendo realizado, ou está sendo projetado. O passo a passo mesmo. Então, eu vou explicar as escolhas da direção, as escolhas da direção de cena, as escolhas da direção de atores. Cabe aí eu explicar os exercícios que os atores fizeram, se eles forem importantes para a encenação. Cabe eu explicar um pouquinho das técnicas, dos exercícios que foram utilizados para os atores trabalharem em cena. Cabe eu explicar como que foi criada a marcação de cena, o jogo entre os atores. Daí cabe também eu explicar toda a parte técnica do espetáculo, cenografia, qual é o conceito do cenário, por que eu usei o cenário desse jeito e não do outro, enfim, os elementos cenográficos, o que eles significam, qual é a simbologia deles, a escolha dos figurinos. Vale eu ressaltar a relação do figurino com o personagem, com o ator, das cores que eu uso em cena, né? Tanto do figurino como do cenário, como dos adereços. Então, toda a estética do espetáculo vai estar dentro desse campo da proposta de encenação. A escolha da iluminação, então eu saber explicar ou pedir para o meu iluminador fazer um texto para mim explicando, né? Por que ele usou determinada luz, o clima, como mudou, por que mudou dessa forma. Então, esse momento é o momento de eu convencer que o meu espetáculo tem base, está estruturado, tem conceito. E a escolha da trilha sonora, da sonoplastia, eu posso colocar e devo colocar nesse lugar aí também. E tantas outras funções, né? Se teve preparação vocal, se teve preparação corporal, tudo isso, todo o conjunto que eu trabalhei durante aquele período de ensaios, eu vou inserir nesse texto. É mais um texto aprofundado, longo,
que eu vou poder discorrer detalhadamente sobre o projeto, tá? Sobre o processo, né? De criação, enfim, tudo que vocês tiverem feito dá para ser colocado nesse lugar aí. É um texto muito importante, tá? Em seguida, nós partimos para a ficha técnica. E na ficha técnica, é importante eu nomear todas as pessoas que participaram do meu projeto. E aí tentar não esquecer de ninguém, tanto da equipe artística como da equipe técnica. Então, vale ressaltar, porque alguns projetos não colocam costureiras, assistentes, todo mundo que participou. É legal a gente dar esse crédito para as pessoas. Então é legal a gente colocar o nome de todo mundo e as funções que as pessoas tiveram dentro do meu projeto, tá? Vai fazendo uma listinha desde o início da produção, vai anotando todo mundo que participou do processo, para vocês não esquecerem de ninguém, né? A ficha técnica provavelmente vai acompanhar vocês durante editais, enfim. Muitos lugares que a gente vai inscrever o projeto, eles vão solicitar uma ficha técnica, então você já vai ter o nome de todo mundo aí nesse campo. Em seguida, nós vamos colocar o campo currículos. E nesse lugar, nós vamos colocar os currículos das pessoas que trabalharam no projeto, mas não da equipe inteira. Principalmente se a equipe for muito grande. Então, eu tenho que escolher alguns, e aí eu vou escolher direção e elenco. Claro que se o elenco for enorme, eu não vou colocar o currículo de todos os atores. Eu preciso colocar apenas dos protagonistas, talvez, ou dos atores principais. Se o elenco for pequeno, dá para eu colocar o currículo, sim, de todo mundo. A mesma coisa com a parte de trilha sonora. Se eu tiver músicos no palco, eu posso colocar o nome deles, o currículo deles nesse campo. Só que se for uma banda, não tem como eu colocar o nome de todo mundo. Eu posso colocar, às vezes, o currículo da banda, né? E é importante também eu ter o currículo da companhia. Então, se for um grupo de teatro que já tem um histórico, eu coloco separado o currículo da companhia, currículo da direção e currículo do elenco, né? Dentro do currículo, eu vou colocar as principais peças, as principais atividades daquele profissional. Então, eu não posso discorrer também o currículo inteiro. Claro que muitas vezes o profissional vai mandar para o produtor cultural o currículo completo. E aí cabe a gente saber selecionar também os principais cursos, os principais locais que a pessoa deu aula, os principais espetáculos, e aí montar um currículo dentro da formatação do seu projeto. Outro campo muito importante é o plano de mídia. Nesse lugar você vai descrever toda a divulgação que você pretende fazer com o seu projeto. E aí você vai precisar saber quais são os materiais gráficos que você precisa para divulgar a sua peça. Dentre eles você pode escolher flyer, cartaz, banner, buzzdoor, outdoor, placa, programas, enfim, convite, uma infinidade, né? Hoje em dia a gente tem muitos lugares que fazem essa divulgação com materiais gráficos, e isso tudo depende do orçamento que você tem disponível dentro do seu projeto. Isso é uma parte muito importante, porque todo patrocinador e apoiador, eles querem saber exatamente onde vai entrar a logomarca deles. E aí isso é um outro ponto que você precisa saber. Mas para saber onde vai entrar a logomarca e qual é o tamanho da logomarca desses apoiadores e patrocinadores, que já vamos conversar sobre a diferença entre eles, você precisa também saber o tamanho do seu material gráfico, o tamanho total, né? Então, banner, qual é o tamanho? Vai ser feito em lona vinílica? Vai ser feito de que material? Folder, né, o flyer, programa, vai ser feito em papel couché, frente e verso, colorido, preto e branco. Como é que você está planejando isso? Isso tudo precisa estar escrito dentro do seu projeto. E aí, quando você for mostrar esse projeto para um apoiador ou um patrocinador, ele vai entender onde a logomarca dele entra e se interessa a ele estar naquele espaço, né, de divulgação. Patrocinador.
Patrocinador é aquele que compra uma cota do seu projeto. Ele financia o seu projeto para que ele possa entrar em cartaz, para que a sua peça possa ser montada. Um apoiador, ele te oferece serviços, né? Ele faz uma troca com você. Você coloca lá o apoio dele, em troca, ele te oferece um serviço. Pode ser um serviço de cabeleireiro, pode ser um serviço de almoço, né? De restaurante, de jantar, de lanche, de catering. Então, tudo isso a gente precisa saber a diferença, porque na hora de colocar no projeto, o apoiador não pode ter a logomarca do mesmo tamanho de um patrocinador, justamente porque o patrocinador entrou com uma parte de financiamento, certo? Por isso que às vezes o patrocinador, ele entra como apresenta, né? Naquela parte superior do seu projeto, você coloca lá, fulano de tal apresenta o espetáculo tal, porque provavelmente aquele patrocinador pagou toda a produção do espetáculo. E um outro tópico que você precisa colocar ainda dentro do plano de mídia é a informação sobre onde serão distribuídos e de que forma serão distribuídos esses materiais gráficos. Então, como que eu vou distribuir esses flyers? Eu vou distribuir em escolas? Qual é a quantidade que eu vou fazer para distribuir durante uma temporada? Tudo isso precisa ser descrito nessa parte. E uma outra coisa, matérias de jornal. Ou eu compro um espaço no jornal, ou eu tenho uma coisa chamada mídia espontânea. A mídia espontânea, você envia o release, envia uma proposta de matéria e espera para ver se interessa ao jornal colocar a sua matéria, a sua divulgação lá nas páginas dele. Acontece que muitas vezes o patrocinador, ele exige que se tenha essa divulgação. Então aí você precisa comprar um espaço no jornal, pagar por esse espaço, ok? Isso também é diferente, vai de acordo com o orçamento que você tem disponível no seu projeto. Em seguida, partimos para o clipping. E no clipping, nós temos que colocar todas as matérias de jornal, revista, site, redes sociais, tudo que saiu do espetáculo. Então, internet, vai lá e printa a tela, guarda numa pastinha. Jornais, escaneia, tira foto, guarda numa pastinha. Revistas, a mesma coisa. É muito importante que a gente guarde todo o material de divulgação do nosso projeto, tudo que saiu, né, como divulgação, assim como cartaz, flyer, enfim, tudo que a gente puder guardar de divulgação, eu vou colocar dentro do clipping. Mas eu vou colocar tudo isso dentro do meu projeto? Não, vou selecionar os melhores, né, para poder recortar e colocar. Não esqueça também, na hora de recortar, de deixar a data e o nome da mídia que saiu, porque é isso que vai dar credibilidade ao seu projeto. Então, se saiu num jornal de grande circulação, não recorta só a matéria, ou não fotografa só a matéria, fotografa junto com o nome e a data. Até porque isso também é um documento e é uma comprovação de que daqui a alguns anos seu espetáculo começou a ser apresentado lá atrás, né? Há tantos anos atrás. Então isso é o meu documento, a minha comprovação. E é importante também, se você puder, selecionar dentro daquele recorte a partezinha que tem a matéria, que tem o nome da companhia, porque senão a pessoa que está analisando o seu projeto, ela pode passar o olho e ter que ficar procurando ainda dentro daquela matéria, um monte de letrinha pequenininha. Então é importante isso. Vai lá, seleciona, coloca uma caixa em volta para que a pessoa possa ir direto dentro da sua matéria e no nome que ela precisa encontrar, que é o nome do grupo. Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui o módulo 2 da oficina de elaboração de projetos. Acredito que esses campos que nós vimos hoje tem coisa pra caramba pra gente poder estudar, pesquisar e mergulhar e treinar a nossa escrita também, né? Porque tudo é treino, tudo é fazer. Não adianta eu ficar só na idealização e fazendo milhares de oficinas e cursos e não praticar. Então é muito importante que vocês sentem no computador, coloquem em prática tudo que nós vimos hoje e juntem, né, com aquele material do primeiro módulo
para que a gente possa seguir para o terceiro módulo, que também são campos extensos e que exigem da gente uma logística muito grande, tá bom? Até o módulo 3, então.